Encontro é choque. Porque quando duas coisas se encontram, elas colidem, se chocam. Isso pode ser intenso ou fraco, pode ser algo que machuca, ou até mesmo destrói. Ou pode ser algo que gera uma energia interessante. O que a gente sabe é que ninguém gosta de tomar choque, né? Mas e se tomar choque fosse uma coisa boa? E se tivesse como a gente transformar esse choque que a gente tem de conhecer novas pessoas e situações em algo consciente? Bom, num determinado momento da minha carreira, eu tive a oportunidade de montar uma área nova, do zero, numa determinada empresa. E isso me fez revisitar a forma como eu me proponho a encontrar pessoas por aí. Eu me dei conta de que eu precisava buscar por choques de novos encontros, e eu precisava estar preparado para isso também. É isso que eu chamo de choque consciente. Esse encontrar pessoas para além do que a gente imagina de uma forma preparada, consciente. Tá, e aí você pergunta, beleza, mas o que montar uma área e contratar pessoas poderia ensinar para a gente aqui hoje? E eu replico para vocês. Vocês já ouviram falar sobre diversidade, certo? Na área de tecnologia, que é onde eu trabalho, o que não falta assim, são pesquisas, estudos, levantamentos, mostrando o quanto de desafio e problema a gente tem ainda em terra de diversidade. Sobre quem tem acesso, de fato, a oportunidades dentro dessa área, e outras também. No Brasil, a gente até já vê alguns movimentos em resposta a esses desafios, como a criação de vagas afirmativas, ou a formação acelerada de alguns públicos específicos, como de pessoas pretas, PCDs, mulheres, entre outros tipos de públicos e ações. Mas eu me dei conta de que isso era muito pouco para a gente fazer a diversidade prosperar, crescer. Mais do que formar ou contratar pessoas, aprender a transformar esse choque em algo consciente, que a gente tem ao encontrar novas pessoas, histórias, vivências, é o que pode transformar os nossos encontros futuros de todos os tipos. E é também, inclusive, o que pode aumentar a quantidade desses encontros. Isso tudo por quê, né? Isso tudo porque simplesmente a gente aprende a enxergar. A gente aprende a enxergar além da causa diversidade e passa a olhar para as pessoas representadas por isso. E isso me levou a 3 lições de choque consciente. A minha primeira lição de choque, ela aconteceu num bar. Eu não bebo, mas há bares que vêm para o bem. E numa viagem, aconteceu um encontro improvável de 7 pessoas do meu time. E ali eu pude admirar, pela primeira vez de uma maneira consciente, um choque de realidades. Quando a cerveja estava vindo, uma pessoa começou a tomar, uma outra começou, pera, calma, a gente ainda não brindou. E isso foi o pontapé para uma conversa sobre religião e até um pouco de política, entre pessoas de origens e crenças muito distintas. Tem gente que brinda, mas tem gente que não brinda. Tem gente que nem bebe. E por aí vai. E de repente a gente estava ali, na mesa do bar, falando sobre religião. E querendo entender mais sobre coisas que a gente nem imaginava que a gente podia entender. Mas mais do que entender, a gente queria compreender mais uns dos outros. E é isso que permite a gente compreender mais do próprio mundo. Foi uma ida no bar do católico com o evangélico, do adventista com a testemunha de Jeová, do ateu com o umbandista. E teve até um toque judeu, porque alguém ali namorava com um judeu. Mas eu ainda tinha mais 2 lições pela frente. Era importante eu entender algumas outras coisas. E essa coisa do bar ficou na minha cabeça, porque para montar a área, era importante considerar 2 palavras que a gente ouve bastante, mas a gente não pensa sobre elas. Intencionalidade e interseccionalidade. A intencionalidade, nesse caso,
diz respeito ao interesse genuíno que a gente tem que ter pelas pessoas, e não somente pela causa diversidade. Já essa segunda palavra, interseccionalidade, menos usual. É um conceito nascido no feminismo preto, lá no finalzinho da década de 80, mas muito atual e potente, para explicar para a gente que nós não somos uma determinada característica de forma isolada. No feminismo lá surgiu para explicitar as diferenças que existem para além do gênero. No caso, com o segundo marcador, que é o de raça, a gente consegue entender que mulheres pretas e mulheres brancas enfrentam desafios diferentes. Mas esses mesmos marcadores são coisas que permitem a gente enxergar também como que um determinado grupo de pessoas ou uma determinada pessoa pode ter mais ou menos opressões ou privilégios na vida. Marcadores sociais são coisas para além de raça e gênero. São coisas como idade, peso, aparência, crença, ocupação profissional, entre tantas outras coisas. E é essa pluralidade que a gente precisa aprender a reconhecer e enxergar. Então, aquele papo no bar lá, ele me mostrou que a gente consegue, sim, ter um choque de realidades de um jeito consciente e saudável. Mas, bom, estava falando das outras lições que vieram depois disso também, né? Então, a minha segunda ficha de choque caiu quando eu me dei conta sobre ausência. Quando a gente passa a enxergar de forma plural, a gente também passa a perceber a ausência de forma plural. Onde é que estão as pessoas que não estão no LinkedIn? Como é que a gente encontra quem precisa ser encontrado? E foi aí que eu me dei conta de que para encontrar, a gente precisa esbarrar. Esbarrar é preciso. Então a gente precisa esbarrar onde a gente estiver. Alguns dos trabalhos que eu tive, por exemplo, tiveram mais a ver com eu jogar futebol do que eu ter um portfólio. Porque esbarros inusitados podem gerar encontros transformadores. Um encontro bom não tem lugar certo para acontecer. E nessa aventura, né, tempos mais tarde, de montar uma área, eu fui me dando conta, então, que mais do que ser intencional, ter um olhar plural, eu ia precisar ser criativo também, para conseguir encontrar essas pessoas que eu queria encontrar. Eu ia precisar estar atento e disposto para conseguir transformar qualquer tipo de esbarro despretensioso numa oportunidade de um encontro bom. E aí foi assim que eu me tornei a pessoa que pode convidar você a trabalhar comigo 24 horas por dia. Mas eu tinha ainda uma terceira lição de choque para perceber. A minha última lição foi me dar conta, assim, de que reencontros são privilégios. Montar uma área nada mais é do que reencontrar todo dia as pessoas que eu escolhi encontrar dia após dia. E reencontros são privilégios porque eles são um tipo especial de encontro. É um encontro que se repete. Alguns porque a gente escolhe, alguns porque a vida nos coloca nessa situação. Mas eu tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês aqui gostariam de reencontrar alguém, se pudessem. E quando eu fui encontrando, então, pessoas, foram acontecendo muitos primeiros encontros. Mas muitos desses primeiros encontros também seriam o último. E é doido isso, né? Mas acontece. E a gente nem sempre se dá conta de que esses primeiros encontros podem também ser o último. Se for num lugar tipo LinkedIn, pode ser porque a mensagem passou batida e se perdeu no meio de milhares. Mas já na vida pode ser porque a gente não presta atenção mesmo. Quantos de vocês olham para um reencontro como um privilégio de um novo encontro com alguém? É essa consciência que a gente deveria levar para cada novo encontro que a gente vai ter e fazer dela como um primeiro encontro. E daí, pensando nessa área, né, conforme eu fui encontrando e querendo montar, foi surgindo vários tipos de galeras. Tem a galera da festa, do happy hour, a galera do sofá, a galera da viagem, vários tipos de pessoas, de lugares diferentes e muito diferentes entre si.
Mas essa questão do encontro e do reencontro faz com que essa turma queira se encontrar sempre que pode, seja para ir no museu, no bar, no karaokê, aonde for. E essa força de encontro faz com que eles troquem informações sobre times, produtos, áreas diferentes, o que é interessante para a empresa, mas mais do que isso, é o que permite eles também aprenderem mais sobre outras pessoas, sobre outros lugares, sobre outras situações. E é isso que a gente quer dizer quando a gente fala que a diversidade favorece a inovação. A diversidade, ela é troca de figurinha, de experiência, de repertório. Mas tem que ser vivências complementares e diferentes. Mas tá, o que a gente precisa tirar disso aqui, né? Resumindo, a lição número 1, há bares que vêm para o bem. Para a gente aprender a enxergar, compreender, apreciar de forma plural, a gente precisa de intencionalidade e de interseccionalidade, que são ferramentas para a gente aprender a lidar com o choque de realidades de uma maneira consciente. Lição número 2. Esbarrar é preciso. Para a gente encontrar, tem que esbarrar. E um esbarro despretensioso pode se tornar um encontro potencialmente bom. Isso pode ser no LinkedIn, no evento ou no futebol. Lição número 3. Reencontros são privilégios. Encontre com vontade, mas reencontre com mais vontade ainda. Acolher e perceber as pessoas é o que gera pertencimento. Acolher e perceber as pessoas é o que gera também vontade de encontrar de novo. E se você tem a responsabilidade de montar um grupo de qualquer tipo, lembra que a gente reencontra quem nos representa. É por isso que a gente fala, por exemplo, na hora de montar uma área, que nós precisamos de pessoas pretas, mulheres, LGBTQIA+, pessoas trans, em todas as faixas de senioridade. Porque todo dia é um reencontro com a representatividade, ou com a falta dela. A representatividade é permitir que todos possam sonhar. E mais do que isso, que possam reencontrar esse sonho todos os dias. E essas lições, então, podem ajudar vocês a terem mais encontros potencialmente transformadores e a não fugir dos choques, mas a transformá-los numa ferramenta consciente. Foi um privilégio dividir um pouco dessas lições com vocês aqui hoje. Muito obrigado.